mudar, Pai. Para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, Pai amado. Mudar a história da nossa família, mudar a história da nossa geração. Só depende de nós, Senhor, porque o alimento ele é revelado, ele é dado todos os dias, todos os encontros, cada encontro, Pai amado. Ele é ministrado através de uma palavra, através de oração em casa, através da leitura da palavra. E o Senhor venha nos conduzir, Pai amado, e tirar aquilo que não te agrada, Senhor. Usa, Pai, a vida do pregador, do pastor essa manhã, como o Senhor tem usado em todos os dias, em cada pregação, Senhor. Assim a tua igreja, Pai amado, encontra as suas mãos, ora, Pai amado, e clama ao Senhor nessa manhã de domingo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, graças a todos também. Glórias a Deus. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui, de poder ser instrumento da palavra do Senhor para a igreja do Senhor. Que nós possamos ter em mente que Deus está sempre disposto a manifestar o impossível em nossas vidas. Viver o impossível é coisa extraordinária. Quem não quer algo impossível? Algo que para você é impossível viver, é impossível acontecer. Todos nós desejamos que coisas impossíveis para nós se tornem possíveis. Mas quando o impossível de Deus muda a nossa vida, muda a nossa rotina, nós precisamos estar preparados para que o impossível de Deus se torne uma bênção nas nossas vidas. Abra sua Bíblia aí no Evangelho do Senhor, após escrever Lucas, no capítulo 1, versículo de número 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Diz assim a palavra. Lucas 1, versículo 37. Diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vou ler de novo. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. A ciência diz que é impossível alguém gerar, uma mulher gerar um filho sem o poder da fecundação, sem o sêmen masculino ser fecundado no óvulo da mulher. Impossível. Nós estamos diante de um texto que mostra o impossível de Deus na vida de Maria. Maria e José eram noivos, e como todo rito judaico, costume judaico, os noivos não se conheciam, não tinham intimidade sem antes passar pelo sacramento, pelo ritual de matrimônio diante do sacerdote. E eles estavam ali esperando o momento, até que Deus decide mudar toda uma rotina, mudar todos os planos e fazer algo impossível, algo que não cabe na lógica, algo que não cabe na ciência, algo que nem passa pelo entendimento ou pelo pensamento humano. Deus decide fazer. Isso é impossível. Isso é coisa impossível. Nem passou
pelo conhecimento, pensamento humano, imaginação humana, não passou por nenhuma história, por nenhum dado científico. Deus decide fazer, isso é impossível. Só que o impossível de Deus, ele muda a nossa rotina, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar. Ele muda a nossa lógica. O impossível de Deus muda toda a nossa concepção humana. Por isso que é muito difícil para aqueles que não conhecem a Jesus entender, crer no possível. Porque o possível é claro e isso não tem explicação. Mas para aqueles que esperam no Senhor, Deus vai olhar e vai liberar uma palavra assim: ei, por acaso há alguma coisa impossível para mim? Como Deus certa vez olhou para Abraão e disse: por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Porque Abraão também estava em uma caminhada impossível, porque sua esposa era estéril, eles já eram avançados em idade, então impossível ter um filho. Aí Deus se manifesta para Abraão e diz: ei, por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? O impossível de Deus entra para mostrar que Deus é Deus, e que Ele está acima de toda a lógica humana, Ele está acima de toda a existência. Ele não é somente um Deus existente, não, Ele é a razão de toda a existência, Ele é a razão de todo ser, Ele é a razão do fundamento de todo o universo. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Isso é impossível mensurar quem é Deus, como Ele é, de onde veio, quem criou Deus. Não existe. Deus é uma questão impossível para o nosso entendimento, para a nossa razão humana. Por isso muitos são dados à incredulidade, ao ateísmo, porque entender Deus é impossível. Nós entendemos em parte conhecemos, em parte entendemos, até que aquilo que é perfeito se manifeste, e então nós teremos um entendimento claro e perfeito. Aleluia. Até que Cristo volte, se manifeste, nós vamos poder se assentar à mesa com Ele e dizer: Senhor, agora eu quero que o Senhor me explique tintim por tintim, porque o negócio está bravo, eu não entendi até agora, mas até agora eu permaneci aqui firme na fé e eu quero entender do Senhor. Eu vou sentar na mesa com o Senhor e eu vou fazer perguntas para Ele, irmão. Porque tem coisas que eu não entendo e tem coisas também que eu não concordo com Deus, mas eu obedeço. Todos ali comigo que tem coisas que não dá para concordar com Deus. Tem ações, tem favores de Deus que a gente não consegue entender, não consegue concordar. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está permitindo isso? Não dá para entender, concordar, mas a gente aceita e obedece, porque obedece, mas quem pode obedece sem juízo. E Deus pode tudo, porque Ele é Deus. E assim foi no contexto de Maria. Deus se manifesta a ela e diz: ó, vou mudar a sua história, os seus planos. O que vai acontecer com você não é por via natural. Eu te chamo para gerar, e você não vai gerar por vias naturais e humanas. Você vai gerar pelo poder do Espírito Santo. Receba isso para a tua vida. Quem está esperando em Deus, comece a preparar a sua vida, a sua rotina, para gerar coisas que vêm do alto, pelo poder do Espírito e não por poderes naturais. E ela simplesmente diz: esse aqui. O anjo manifesta, fala com ela e diz: você vai gerar, você vai ter um filho. E ela diz: olha, não tem como por vias naturais, porque eu ainda sou virgem e espero o casamento. Ele diz: não, o chamado, o impossível de Deus não é por vias naturais. O impossível de Deus para a sua vida, para aquilo que para você é impossível, não será somente por vias naturais, mas Ele manifesta o sobrenatural dele na sua vida. Por vias naturais, talvez você
está tentando muitas coisas, muitas formas, muitas influências, mas Deus tem sempre o impossível para manifestar sobre a sua vida. Deus não precisava manifestar o impossível para Maria para provar que era Deus, porque ela era crente. Ela não era incrédula. Ela estava ali debaixo da lei de Deus de Israel. Ela estava ali vivendo e obedecendo. Deus não estava provando alguma coisa para Maria para que ela se convertesse, não. Ela já era alguém que acreditava e seguia a lei de Deus. Mas Deus manifestou o impossível na vida dela porque Deus tinha um propósito. Ei, os propósitos do Senhor, se necessário for, Ele manifesta coisas impossíveis em você para mostrar que Ele é Senhor. Que Ele é Senhor do propósito, Ele é Senhor da promessa. E tinha uma promessa sobre Israel, que o Messias haveria vir, uma virgem conceberá. Deus escolhe. Só que essa proposta de impossível de Deus muda tudo. Porque é maravilhoso viver um impossível que vai nos trazer benefício. O impossível, curado de uma doença que a medicina não consegue entender. O impossível aconteceu na minha vida e me trouxe benefício. Isso é muito bom. O impossível, eu tentei, fiz investimentos, lutei dali, de cá e não dava certo, mas o impossível aconteceu. Eu fiz um negócio que somente o Senhor podia me dar vitória, o Senhor deu. Impossível. Fiquei abençoado, prosperei, impossível. E trouxe benefícios. Agora, como o impossível de Deus se manifesta na minha vida para trazer momentaneamente, parece que trouxe desvantagem. Parece que o impossível de Deus me trouxe perdas e não ganho. O impossível, cada um de nós que estamos aqui, que confessamos Jesus, já vivemos o impossível, porque é impossível o ser humano se converter por si mesmo. Isso não é dom nosso, não é coisa nossa, é dom de Deus. Se converter é graça, é dom de Deus. Ele nos convence a nos converter, não vem de nós mesmos. Já é um impossível. Mas os impossíveis de Deus traz-nos perdas momentâneas. Porque quando nós entendemos que precisamos viver segundo a ótica de Deus, nós perdemos relacionamentos, nós perdemos amizades, perdemos sociedades, negócios, porque aqueles que não creem se afastam e nos afastam por causa de um impossível de Deus, porque estamos crendo em algo impossível, que é a lógica de Deus. Para muitos é impossível, não dá, não tem lógica crer em Deus. Simplesmente o fato de crer em um Deus que ninguém pode ver, que ninguém pode acessar humanamente, já é algo impossível de se comportar. E aí Maria entende o chamado, a mensagem e diz: e esse impossível vai trazer perdas, vai trazer perdas para José, sim. Porque agora ela começa a gerar antes do sacramento do matrimônio. Isso traz perda, traz falta de credibilidade. Vamos olhar para ela e vamos dizer: essa aí é uma adulta, traidora, está gerando um filho sem nem mesmo antes ter casado. José teve que sair com ela e ir viver, fugir para o Egito. Mudança de rotina, mudança de planos para proteger o menino, para proteger o Cristo que nasceu. Mas até provar que aquele menino era o Cristo, é uma mudança de planos por causa de um impossível que aconteceu. Deus manifestou um impossível na vida daquela mulher, ela gerar, não de forma convencional, mas de forma extraordinária e milagrosa. O impossível trouxe mudança de plano, mudança de rotina. Então, se você quer viver o impossível de Deus na sua vida, comece a se preparar para Deus mudar
estão vivendo benefícios humanos. Humanamente eles estão tendo que fugir, tendo que viver no Egito, uma terra estranha, de costumes estranhos, para fugir da matança, que estavam matando heróis. Ele ordenou matar as crianças e eles estavam protegendo o menino, protegendo o impossível. Você está disposto a se colocar em uma posição onde o impossível de Deus é mais importante do que o seu possível? Porque ela poderia dizer assim: não, eu tenho um plano muito bem definido. Quando o anjo se manifestou para ela, dizendo assim: tu vais gerar, dará à luz aquele que será o Salvador, se chamará Emanuel. Ela poderia dizer assim: não, eu tenho um plano muito bem definido, isso aí não funciona para mim, vai estragar meus planos, vai estragar minha vida. Eu já tenho planos muito bem arquitetados e certeza de vitória. Eu já tenho toda a ciência do que eu quero fazer, já está tudo certo. Eu não posso aceitar essa proposta. Eu não poderia dizer isso. Mas diante de Deus, nós precisamos decidir se nós queremos viver o impossível dele que muda os nossos planos, ou se nós queremos viver os nossos possíveis e os nossos planos que a gente tem total certeza que vai dar certo. Ela poderia ter simplesmente rejeitado a proposta, porque Deus não faz nada forçado com ninguém. Deus não vai te forçar a crer em nada, Ele só vai te mostrar a proposta. Deus não vai te forçar a fazer nada, absolutamente nada. Ele só vai te mostrar a proposta. Aleluia. Você vai decidir se você crê ou não, se você se sujeita ou não ao novo de Deus que se chama impossível para você. Porque você aceitar uma proposta possível é uma coisa, agora você aceitar uma proposta impossível, que vai gerar em você esforço, vai gerar em você uma atitude de perseverar até que o Senhor justifique o porquê que Ele fez o impossível na sua vida. Até que Maria e José fossem justificados por Deus, eles tiveram que vivenciar uma caminhada de insegurança, vivendo de um lugar para o outro, uma caminhada de incredulidade dos demais, de olhar para ela e dizer assim: será que isso aí mesmo vem de Deus ou vem do homem? Será que você está gerando este filho porque foi Deus que fez, ou porque você infelizmente pecou? Será que o que você está lutando tanto e declarando que é o impossível de Deus na sua vida não é uma loucura sua, não é um engano seu? Ou será que verdadeiramente foi Deus que falou? Viver o impossível de Deus é vencer todas essas coisas: incredulidade dos demais, desconfiança dos demais. Mas você vai estar posicionado e dizer: eu me proponho a viver o impossível que Deus declarou para a minha vida. Eu não estou preocupado com as inseguranças humanas, eu não estou preocupado com as incredulidades humanas. Eu quero viver a palavra que saiu do trono de Deus para a minha vida. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Então eis-me aqui para viver o impossível, para viver as transformações que Ele tem para vencer. Glória a Deus. É impossível. Vai causar tumulto, vai causar murmurações nos demais. Mas se Deus propôs, Ele é fiel. Mas esse impossível vai mudar a minha vida, vai fazer com que pessoas me vejam uma caminhada diferente do que eu vivi a vida inteira, passos diferentes que eu vivi a minha vida inteira. A minha concepção vai ser questionada, as pessoas vão questionar a minha inteligência, a minha sabedoria, vão questionar. O cientista estava dando um depoimento cristão convertido, e ele diz assim: na academia científica
eu sou julgado pelos demais, porque os demais se prismam somente por dados científicos. E eu consigo ver dados científicos mostrando a realidade de Deus. Quando a gente decide viver pela realidade divina e não pela realidade humana e científica, nós seremos contestados o tempo todo, porque você está crendo no impossível. Mas Deus chamou a sua igreja para crer no impossível. Deus chamou a sua igreja para andar na plataforma do impossível. Deus não chamou a sua igreja para andar em passos somente terrenos, mas Deus chamou a sua igreja para andar em uma plataforma impossível que se materializa naquilo que é material. Está entendendo? Se você começar a crer no Deus do impossível, você vai começar a vivenciar coisas aqui no material, no possível. E Deus vai começar a mostrar para todos que Ele é o Deus do impossível. Mas é preciso ter fé. É preciso estar mergulhado na fé. Porque como é que você vai justificar algo impossível? Algo que vai fazer exame e você não vai poder comprovar. Como foi? Como aconteceu? Vamos fazer questionamento, vamos fazer experiências e você não vai poder comprovar. Como aconteceu? Como foi isso? Não tinha o que tem hoje. Não tinha DNA para saber se o filho era de José. Não tinha exames de imagem como temos hoje para saber se ela ainda era virgem ou não. Tinha só uma palavra. Ei, quando faltar recurso, quando faltar ciência, quando faltar tudo, tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ou quando essas coisas estiverem elevadas demais, a ciência elevada demais, recursos elevados demais, e você não saber mais em que acreditar, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Creia no Deus impossível. Quando tiver muitas provas científicas dizendo ao contrário, você precisa levantar a sua voz e dizer: eu creio na palavra do Deus impossível. Ainda que a ciência possa ser distorcida e trazer provas ao contrário à palavra, você precisa se levantar e dizer: eu ainda creio na palavra que veio do alto. Porque a ciência está aí para trazer provas incontestáveis, mas a palavra de Deus ela não muda. E ela vai requerer de nós fé. Porque quando a ciência disser para você: nós sabemos a origem do universo, e quando a ciência disser para você: não existe Deus, você vai precisar ter fé. Por enquanto a ciência está lutando para negar a existência de Deus diante de evidências. Mas e quando tudo distorcer? Quando a ciência distorcer a verdade revelada e dizer para você que não existe Deus, o que você vai fazer? Quando os homens se levantar, como se levantou para José e Maria, e dizer: olha, isso aí não é verdade. Esse negócio que você está gerando um Salvador não é verdade. O que você vai fazer? Você vai abortar a promessa? Você vai abortar o que veio de Deus na sua vida? Quando as coisas naturais dessa vida dizem para você: não existe fé, não existe verdade, você vai abortar a verdade que foi semeada na sua vida? Você vai começar a ser alguém abortivo e começar a abortar tudo que Deus semeou no seu tempo? Ei, sobre todas as coisas, Provérbios 4: guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Aleluia. Uma igreja que é guardada do Senhor, ela ouve a mensagem, e essa mensagem é depositada no seu interior. E nada pode apagar essa mensagem.
estão vivendo o impossível. Pessoas estão crendo, outras não estão crendo, eles estão vivendo o impossível. Até que Jesus cresce, até que Jesus com 30 anos se manifesta. Eles tiveram que passar 30 anos de incredulidade dos demais. Tendo que cada dia sentar na mesa com alguém e falar: olha, foi assim, foi assim, foi assim. E alguém olhar e dizer: não creio nisso. 30 anos tentando provar uma verdade, um milagre, um impossível, que não tem como provar. Ei, não queira provar nada para ninguém. Aleluia. Quem prova, quem mostra é Deus. Deixa com Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa somente ser o instrumento que Deus te chamou para ser. Não tem como provar, não tem como mostrar. Eu sou somente um instrumento e eu vivo a glória, o milagre, o impossível de Deus diariamente na minha vida. Eu não fui chamado para provar nada para ninguém. Eu fui chamado somente para ser o instrumento do milagre de Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém. Muita gente entra em conflito tentando provar: não foi isso, não foi Deus, não. Você não precisa provar nada. A palavra, ela prova por si mesma. Palavra sobre palavra, escritura sobre escritura, ela prova por si mesma. Eles não puderam provar nada, porque é impossível provar. Era impossível por forma científica, porque não havia os recursos que temos hoje. Era impossível por forma humana prová-los. E impossível até mesmo na forma religiosa. Porque uma profecia existia, mas os judeus não creram. Então passa 30 anos, Jesus cresce, o impossível cresce e aparece para toda a humanidade e diz realmente quem ele é. Prova realmente que o impossível que entrou na vida de Maria e na vida de José estava ali diante de todos. O impossível se chama Jesus Cristo. Aquilo que hoje para você é impossível, para você se torna incredulidade, Jesus está se manifestando dizendo: eu sou aquilo que para você é impossível. Eu sou o autor da fé que para você é impossível ter, mas eu te dou. Isso é presente. Eu sou aquilo que para você não tinha valor nenhum, mas eu sou o autor e consumador da fé e eu te dou. Para muitas pessoas é impossível ter fé. Fé é uma coisa abstrata, uma coisa que é uma ilusão do ser humano, é uma fuga do ser humano. Para muitos, fé é isso. É uma fuga da realidade. Para muitos, fé é isso. Fugir de uma realidade e crer num universo paralelo, uma impossibilidade paralela. Não. Jesus diz: eu sou o autor e o consumador da vossa fé. Aleluia. Eu sou o que é impossível. Ser gerado no impossível. Ser gerado daquele que ninguém pode ver, daquele que ninguém pode acessar, senão por meio do Espírito Santo de Deus. Deus só permanecerá impossível na concepção do ser humano se o ser humano não se render à vontade do Espírito Santo. Porque para todo aquele que se rende a Deus, que se rende à vontade do Espírito, Deus o faz se conhecer por meio do Espírito. Porque João 4 vai dizer que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, se não for por meio da ação do Espírito Santo, você não conhecerá a Deus. Se não for por meio de um quebrantamento, de você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, esse aqui. Se o Senhor realmente existe, como um dia eu fiz uma oração, se o Senhor realmente existe,
mostra-me a tua vontade. Somente mostra-me a tua vontade. E ele mostrou. Quando eu estava num caminho de quase incredulidade, de quase ateísmo, o Senhor mostrou-me a vontade dele. Eu disse: eis-me aqui. Não entendo, não creio ainda o suficiente, mas eis-me aqui. O impossível de Deus você não vai entender. Quando Deus fala com você, você não vai entender. Mas você só precisa somente obedecer. A obediência leva à intimidade. A obediência leva a uma vida de aperfeiçoamento com Deus. A obediência leva a uma vida de transformação diante de Deus. A obediência vai te levar a pisar em lugares e a situações impossíveis na sua vida, porque você está obedecendo. Porque Maria e José obedeceram. José teve um sonho, e Deus falando com ele a mesma coisa. Aí José disse: obedeço. José também poderia dizer: não quero saber desse negócio, não quero ter parte com isso. Já que o Senhor escolheu ela, fique o Senhor com ela, eu não quero ter parte com isso. José poderia pular fora e dizer: não, esse negócio para mim é demais. Vão me chamar de um monte de coisa. Vão dizer que a mulher me traiu e eu estou aceitando o adultério. Vão me chamar de um monte de coisa. José poderia colocar um monte de coisa, um monte de desculpa, né? Igual a maioria de nós coloca um monte de desculpa. Não, faz isso, faz aquilo, não tem jeito, não tem lógica, né? Não dá para aceitar esse negócio. José poderia colocar um monte de desculpa, mas José disse: não, Senhor. José até corrigou e deixar ela em oculto. Mas quando Deus se manifestou em sonho para ele, ele disse: se o Senhor quer assim, se o Senhor quer manifestar o impossível em nós, eis-nos aqui. Não é mais o meu querer, não é mais a minha concepção, não é mais a minha vontade, mas é a tua. Será que essa igreja pode declarar diante do Senhor em suas orações: não é mais a minha vontade, não é mais a minha concepção, não é mais os meus planos, mas são os teus, porque os seus pensamentos são mais altos do que os teus. Aleluia! Os teus planos são mais altos do que os teus, a tua vontade são maiores do que as minhas. Então eis-me aqui, faça em mim o teu querer, porque o impossível do Senhor é melhor do que o possível dos homens. Então eu recebo esta palavra: o impossível do Senhor vai me fazer gerar coisas extraordinárias. Receba isso no meu espírito e aplaude e glorifica o Senhor. Quando o impossível de Deus vem, nós não medimos os passos. Não medimos os passos. Deus manifesta para Abraão e diz: ei, Abraão, está tudo bem, você e seu pai estão aí próspero, prosperando, vamos fazer uma viagem de negócio, mas ei, eu tenho uma notícia para você, Abraão. Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus está dizendo: eu não vou te dar qual é a quilometragem, quantos dias você vai ter que caminhar, quantos meses, quantos anos, não sei, não vou te falar. Topa, vai ou não vai? Como é que o Senhor ainda vai me mostrar? Não tem um mapa, não tem um GPS, como vai chegar? Não, quer ir ou não quer? Tem uma promessa para você: a sua aliança será maior do que as estrelas do céu. Quer ir ou não quer? Como vai ser? Não vou falar agora, tem que botar o pé na estrada. Promessa é uma estrada para você andar por ela sem saber aonde vai dar. Isso é promessa. Sem saber como vai terminar. Isso é promessa. Promessa é uma estrada de fé. Caminha quem quer crer. Não vou olhar para o tanque de combustível e dizer: eu tenho tanto combustível, eu não sei se vou chegar no final, porque eu não sei quantos quilômetros eu vou andar.
Não é olhar para a sua estrutura e dizer, não sei se vou chegar no final, porque eu não sei quão grande é essa caminhada. Não, é olhar para Deus e dizer, se o Senhor está dizendo, eu vou. Não é olhar para as circunstâncias, problemas, dificuldades no caminho. Não, é dizer, se o Senhor está dizendo, eu vou. Isso aqui é impossível. Alguém vai dizer, não, mas que voz é essa? Que revelação é essa? Não, é um impossível. Não tem explicação. Eu decido colocar toda a minha vida debaixo do impossível de Deus, onde ninguém vai entender, onde ninguém vai crer, mas eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você tem crido naquele que fez os céus e a terra e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos, desejamos, necessitamos, porque Ele é Deus. Receba isso, aplaude e glorifica. Fique de pé em nome de Jesus. Isso é o impossível. Esse é o Deus de Israel. Glória a Deus. Tem pessoas abordando o impossível. Tem pessoas abordando a fé. Tem pessoas que estão olhando para a lógica, dizendo, mas como eu vou viver assim? Como eu vou viver por uma coisa que eu não posso questionar, que eu não posso entender? Como eu vou viver uma caminhada que eu não sei aonde eu vou colocar os pés? Tem pessoas que estão abordando o impossível porque não entendem. E o ser humano, ele só investe naquilo que ele entende. O ser humano só coloca suas forças naquilo que ele entende. Mas Deus não é para se entender. É por fé. E na fé você é esclarecido. Ninguém fica ignorante na fé. Aleluia. Mas os primeiros passos de fé é no escuro. É na ignorância. Não entendemos muito bem, não sabemos muito bem como vai ser, mas nós precisamos dar passos. E aí nos passos ele começa a esclarecer como que é a situação. Nos passos ele começa a se revelar e mostrar, olha como eu sou, olha como eu faço, olha como é o sistema na minha presença. É nos passos que ele esclarece. Mas tem muita gente abordando a semente da fé, Aleluia. abordando a promessa, saindo da estrada. Por isso não está vivendo, não está compreendendo quem é Deus. Mas em nome de Jesus, nesta manhã você vai voltar a andar na estrada, na promessa que Deus declarou para a sua vida. Uma estrada que você não sabe aonde será o fim, mas você sabe que Ele é fiel para fazer você chegar. Em nome de Jesus, vamos orar nesta manhã. E você se coloca diante do Senhor e declara: Senhor, eu quero andar na estrada que o Senhor tem, na promessa que o Senhor tem, mesmo sem saber, mesmo sem entender. Eu creio que o Senhor é Deus e que o Senhor pode tudo. Vamos orar neste momento. Coloque a sua vida diante dele, Senhor Deus Santo. Aqui nós estamos, Pai. E eu oro, Senhor, por mim mesmo e oro por sua igreja. E digo, Senhor, nos ajuda e nos ensina a caminhar até o fim na estrada como está proposta, Deus. Não queremos viver atalhos, não queremos viver caminhos somente possíveis, mas queremos viver e caminhar no caminho impossível do Senhor para as nossas vidas. Aquilo que para a nossa visão, aquilo que para o nosso entendimento é impossível, não tem como viver, não tem como fazer, mas nós cremos que o impossível do Senhor será materializado em nossas vidas, não porque queremos, mas porque o Senhor determinou assim. E em nome de Jesus, o que é impossível para essa família, o que é impossível para esses homens, para essas mulheres, o que é impossível para esse jovem, o Senhor é possível, o Senhor é possível, porque nada há impossível para Deus. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, faça os teus filhos voltarem àquele impossível, voltarem àquele que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus do impossível que não desistiu
o impossível de Deus, porque nós éramos desprezíveis, nós éramos afastados da bondade de Deus, nós éramos afastados da verdade de Deus, e Ele nos trouxe para perto. Por intermédio da cruz, Ele derrubou a ponte, o muro que fazia separação entre nós, e nos trouxe para perto e revelou a tua verdade. Era impossível para nós ouvir, e Ele abriu os nossos ouvidos. Era impossível para nós ver, e Ele abriu os nossos olhos. Era impossível para nós sentir, e Ele quebrantou os nossos corações, para que nós pudéssemos viver na presença dEle. Ele, o Deus impossível, já se manifestou na minha e na sua vida. Era impossível para mim e para você estarmos aqui, mas Ele abriu um novo e vivo caminho para que você possa estar diante dEle, para que você possa ter intimidade com Ele, para que você seja como aqueles homens samaritanos, que quando Jesus falou com aquela mulher entrou em Samaria e falou que conheceu Jesus, e aqueles homens de Samaria voltam, encontram Jesus e têm um encontro com Ele, e eles começam a declarar assim: ei, agora não é mais pelo testemunho daquela mulher, agora nós conhecemos o Senhor verdadeiramente. Aleluia! Ei, você não vai andar mais como um espectador, mas você vai ter intimidade própria com o Senhor, Ele com você e você com Ele. Santo, aleluia! Você não vai mais andar somente no arrasto da multidão. Você vai ter vida com Deus. Aleluia! Você vai ter um relacionamento pessoal você com Ele. Você não vai mais ficar como um espectador que só julga e só anda em incredulidade. Não. Você vai ser alguém que anda porque Deus fala com você, porque Deus se manifesta a você, porque Deus esclarece para você as suas dúvidas, os seus medos e as suas fraquezas. Em nome de Jesus, essa igreja vai começar a gerar. Essa igreja vai começar a ser fértil, e não vai ter ninguém estéril, não vai ter ninguém abortivo, ninguém mais vai abortar, mas vai começar a dar frutos e frutos que permanecem, porque o Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a terra, para que você vá e dê frutos que permanecem. Você não vai mais abortar a palavra do Espírito, mas você vai declarar que essa palavra já começou a gerar no seu ventre, já começou a gerar no seu ventre. Aleluia! Aleluia! Não importa o que digam, não importa o que a terra diga, você sabe, a semente já foi depositada no seu ventre, já começou a gerar, já começou a gerar fé, já começou a gerar esperança, já começou a gerar a dúvida que você tinha, que você não tinha nenhuma certeza de Deus, mas agora você já está até duvidando, será mesmo que Deus existe? Você não tinha nenhuma certeza, você era totalmente incrédulo, mas a semente da fé já começou a gerar em você. Realmente eu acho que Deus existe. Até o incrédulo não está, o ateu não está entendendo mais muita coisa, porque a semente da fé produz isso: mudança de pensamento, mudança de convicção, mudança de passos, mudança de planos. Se prepare, Deus vai mudar o plano de muita gente. Oh, aleluia! Deus vai mudar os passos de muita gente. Deus vai mudar a estrutura de muita gente, para mostrar que Ele é Senhor, e que Ele te ama, e que Ele não abriu mão de você. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus começa a liberar coisas impossíveis para a sua vida. Em nome de Jesus, vamos adorar a Ele, e a glória dele fica ao Senhor. Oh, aleluia. Porque
impossível para Deus. Não sei o tamanho da caminhada, não sei o tamanho da promessa, não sei quanto tempo você vai caminhar ou está caminhando. Eu sei que o Deus que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir. Não cabe a nós saber o tempo das coisas, não cabe a nós saber as estações, não. Deixa com Deus. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Seja crente em Deus. Creia que Ele é o Deus de você. O tempo é com Ele. A manifestação das coisas é com Ele. Mas seja alguém que realmente crê no impossível. Eu não tenho dúvidas que Deus faz coisas impossíveis. Ainda que coisas que eu queira Ele não faça, mas eu não tenho dúvida que Ele faz o impossível. Isso é crer no Deus que fez os céus e a terra. Ainda que Ele não faça o que eu queira, mas eu sei que Ele faz o impossível. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Ele muda a nossa trajetória, porque Ele é Deus e Ele pode. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você tem juízo, obedeça a Deus. Ele vai mostrar as grandezas dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amanhã às 19 horas, intercessão aqui. Quarta-feira, sexta-feira, mesa de homens e de mulheres. Domingo estaremos adorando a Deus novamente em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua bondade e misericórdia, pelas suas promessas que são ricas, são grandes, são impossíveis para nós, mas nós estamos debaixo da unção do impossível. Sim, meu nós Deus. não recuaremos, não retrocederemos, mas estamos aqui posicionados para viver o impossível do Senhor em nossas vidas, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre cada vida, sobre cada família neste lugar, e que todos possam declarar que o Senhor é o Deus do impossível. Assim nós agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Leva os teus filhos, ó Pai, parados debaixo da sua prontidão, e que eles possam nesta semana glorificar o nome do Senhor e viver coisas impossíveis em nome de Jesus. Amém? Pegue as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus, aplaude e glorifica ao Senhor. Amém? Aleluia. Só um minuto, eu quero chamar o nosso pastor Carlos aqui. Hoje é aniversário dele. Vamos orar para ele. Aleluia! Vem aqui, mano. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vem aqui, vamos orar para ele, apresentar a vida dele mais uma vez do Senhor. Deus está abençoando, nem parece 60 anos, né, Pai? Deus é bom. Deus renova todas as coisas, né? Ele disse que o Abraão vai fazer com nós. Glória a Deus. Então, queridos, apresente a vida do pastor de coração, porque os pastores carregam um peso que nós, às vezes, não entendemos, né? Deus nos chamou com uma responsabilidade, não para ser melhor do que ninguém, não, mas para carregar uma responsabilidade que outros não foram chamados para carregar. Cada um tem uma responsabilidade na sua vida, e os pastores têm uma responsabilidade sobre a igreja do Senhor. Nós precisamos orar por todos os pastores em nome de Jesus. Vamos apresentar também em oração. Senhor Deus Santo, meu Deus, aqui estamos, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do pastor Carlos. Que ele possa ser, Senhor, mais e mais revestido da graça e do poder do Senhor, para a vida dele e para a família, para o chamado do Senhor na vida dele, Pai, a qual só o Senhor sabe, Senhor, só o Senhor tem a intimidade no profundo do teu reino, e que ele possa, Senhor, vivenciar toda a tua promessa para com a vida dele, e que a vida dele todos os
seus anos nesta terra seja para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, com um posicionamento, glorificar o nome santo do Senhor com a verdade do Senhor sobre a vida dele, e que ele possa ser sempre instrumento do Senhor para edificar e transformar outras vidas. Assim nós declaramos a bênção e a paz do Senhor sobre a vida dele, sobre a família, sobre o ministério. Assim nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus pela vida de você, pelo Senhor, pela vida dele. Chocolate, amém? Deus abençoe a todos.